Estarei apresentando o trabalho de mestrado profissional em Mecatrônica Industrial da disciplina Eletrônica Aplicada à Mecatrônica. O professor é Francisco Edson Nogueira de Mello e meu nome é Cristiano Claudson Lauterdi. Esse trabalho é sobre o amplificador somador com amplificador operacional. Aqui tem um exemplo do circuito que foi desenvolvido para esse projeto, utilizando a ferramenta Proteus. E estou utilizando aqui para fazer esse projeto o componente eletrônico LM741, conhecido como AMPOP. Dando uma breve explicação sobre este componente, posso dizer que é um amplificador operacional, um componente eletrônico, construído da junção de resistores, capacitores e transistores, e que ele tem grandes aplicações em todas as áreas da eletrônica. Uma característica principal desse componente é ele possibilita controlar o ganho de tensão. Por curiosidade, o amplificador operacional AMPOP deve-se o fato desse componente em tempos passados ele ser utilizado largamente para a realização de operações matemáticas. Por exemplo, adição, multiplicação, integração e diferenciação. Bom, esse é o circuito montado no Proteus. Então dá para a gente ver os resistores, as fontes de entrada que vão me dar tensão, o resistor responsável pelo ganho, o AMPOP, a minha saída, que é SJ4, isso aqui é a minha alimentação do AMPOP. Só complementando algumas características do LM741, a tensão de limitação dele, aqui no caso eu estou usando 12 volts, mas ela pode variar de 4 até 18 volts, conforme o datasheet do fabricante. Já os limites de entrada, eles podem atingir até no máximo 15 volts. A temperatura de funcionamento dele é de 0 a 70 graus. Algumas aplicações que podem serem usadas com esse AMPOP, por exemplo, pode ser feito inversor, não inversor, um seguidor de tensão, somador, que é o caso desse projeto, o comparador, diferenciador, integrador e assim vai. Então esse circuito aqui ele mostra um amplificador somador com N entradas. E ele fornece um meio de somar algebricamente essas N entradas para a saída. Eu usei no caso aqui 2 entradas, mas pode ser usado várias entradas. Aqui no caso eu tenho uma tensão de entrada de 5 volts na bateria 2. A bateria 3 aqui está sendo injetado 3.3 volts. Passando por cada uma dessas tensões, passa por um resistor, de 10K no caso aqui. E todos eles passam por esse de 10K, que é o nosso resistor de ganho. Como ele está ligado aqui no negativo do 741, ele se torna um inversor. Então ele é um somador inversor. Tanto quando eu acionar aqui, vocês vão notar que ele vai sair com um valor da tensão invertida aqui. Então ele fez a soma das 2 tensões de entrada. Se eu tivesse 3, 4 tensões, ele ia fazer a soma, desde que não ultrapasse a tensão da alimentação dele. Só que saiu invertida pelo motivo dele estar configurado como um somador inversor.
Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor para visualizar as tensões de entrada. Ó. Então o que acontece? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então eu tenho minha bateria 2 injetando 5 volts. Tá aqui a medição dela. Minha bateria 3 injetando 3.3 volts. E a saída dando o valor da somatória, só que invertido. Por que invertido? Bom, se a gente pegar a documentação e ver que quando ligamos o pino positivo do ANPOP ao terra, nós forçamos o pino 2 a 0. Ou seja, a gente cria um ground virtual, nesse caso aqui. Então, o que isso quer dizer? Então, pensa comigo. Eu tenho corrente circulando nesse fio. Só o que acontece? Aqui não vai circular corrente, porque eu criei um ground virtual. Ele está 0 aqui. A corrente que vem dessa bateria, então ela vai subir e vai passar por esse resistor aqui. O mesmo acontece com a bateria 2. Vai passar por esse resistor, não vai entrar aqui, porque não circula corrente nesse pino, e vai somar essa corrente e vai passar aqui. O que acontece? Como aqui eu estou com nível 0, eu tenho que ter uma diferença de potencial menor aqui para ela fazer essa circulação. Teoricamente, a circulação seria ao contrário. Só que o que acontece? Para ele fazer nesse sentido, aqui eu estou com 0, aqui tem que ser um valor menor que 0, para me ter a diferença de potencial. Por isso que ele é negativo. Então a corrente circula nesse sentido. Então, olhando para a fórmula, vamos voltar aqui um pouco. O que acontece? Se for olhar a fórmula aqui, o que ele está me dizendo? Que o RF multiplica lei de Ohm, que eu estou pegando a minha corrente, que é a tensão dividido pela resistência, da tensão da fonte 1 dividido pelo resistor 1, mais a fonte 2 dividido pelo resistor 2. Aqui embaixo eu já coloquei calculado já para ficar mais fácil. Então eu tenho menos 10K vezes 5 dividido por 10 mais 3.3 dividido por 10. Que o resultado é 8,3 volts negativo. Então vamos fazer aqui uma alteração. Deixa eu parar a simulação. Vamos alterar aqui o valor da bateria 3. Eu vou colocar ela para 4.3 volts. E vamos ver o resultado aqui então. Ó, o resultado deu 5 mais 4, 9.30. Eu vou mostrar agora um pouco do processo que eu utilizei para fazer. Gerei com isso, né? Eu gerei o PCB aqui. Então eu fiz o projeto, circuito ali, e gerei o PCB com as trilhas aqui. E vou mostrar algumas imagens aqui do processo que eu estou fazendo para gerar o PCB. Então eu gerei a trilha para fazer a impressão. Em cima disso eu gerei uma imagem, né, invertida aqui no caso, na extensão SVG, que ele me gerou isso aqui. Dessa imagem aqui de SVG eu importei num site onde eu faço o tratamento para que minha CNC caseira possa executar o PCB, né? Que ela possa desenhar o PCB. Aqui alguns parâmetros, né?
diâmetro da ferramenta, no caso eu estou usando uma caneta de 1 milímetro, o tanto que eu quero que essa caneta desça além do ponto zero, e assim por diante. São alguns parâmetros para execução da CNC. Aqui eu estou exportando daí para G-Code, que a minha CNC consegue ler, e aqui é o programa que eu utilizo para controle da minha CNC, que é o BCNC. Então aqui tá minhas trilhas, está tudo aqui desenhado, e ele vai começar a desenhar. Então eu vou mostrar um pouquinho agora do processo. Esse aqui é o processo final, né? A placa. Acabei dando alguns retoquezinhos aqui. Essa é a plotter que eu tenho para desenvolvimento desses projetos. São 3 eixos, né? X, Y e um eixo Z aqui. Deixa eu mostrar um vídeo aqui dela funcionando. Aqui é o circuito montado numa protoboard, alguns testes que eu fiz. Aqui então está a placa já passada pelo processo de corrosão no percloreto. Produto já certinho já. Aqui a minha plotter fazendo os furos. Aqui daí já é a placa furada, o resultado da CNCzinha. Aqui eu preparei já para ser soldado os componentes. A parte de baixo da placa soldada já. E aqui o protótipo final já, com as escritas dizendo onde é que é a entrada, alimentador do ANPOP, a saída e assim por diante. E por fim, os testes na protoboard, colocando alimentação, fazendo alguns testes para ver como é que ficou a placa. A princípio é isso. Espero que todos tenham gostado e entendido. Agradeço a atenção de todos. Um abraço e até a próxima.